Dando então aí a nossa gravação. Deixa eu tentar alterar aqui o layout da tela, para ver se eu consigo, né? Aí. Muito bem. Moçada, então eu vou projetar a minha tela, tá bom? Vou passar aqui os nossos slides aí de aula, para facilitar a comunicação. Precisando de qualquer coisa, grita, chama no chat, se você tiver sem microfone. Só alguém me avise, por favor, tá, professor? Tem alguém falando no chat aqui, para eu poder focar no chat de vocês. E quando eu jogo no PowerPoint, eu não enxergo quem está me chamando pelo chat. Eu escuto o áudio mesmo, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês me chamam aí. Lucas Hiroshi. Seja bem-vindo, Lucas Hiroshi. Vou jogar então aqui a minha tela. Apresentar aqui a tela. Maravilha, compartilhar. Se vocês não estiverem enxergando, vocês me avisem, tá bom? Avisem aí, se vocês não estão visualizando a minha tela. Vou começar então nossa matéria. Essa matéria, ela é sensacional, eu gosto muito dela. Curso de ética. Além de ser uma matéria que cai em vestibular, é uma matéria importante também em muitos aspectos da vida, beleza? Na aula passada, eu fiz com vocês aí, retomei, né, aquela diferenciação que nós já tínhamos feito nas apresentações do bimestre passado, entre ética e moral, a diferença entre esses dois termos. Ficou alguma dúvida nessa diferença? Se ficou, dá um toque aí que eu retomo, tá bom? Professor, Oi. eu só queria fazer uma constatação aqui. Maravilha. Na aula do vídeo lá, tem um trecho que você fala que a ética ela é subjetiva, certo? Porque de sociedade para sociedade existem conceitos éticos diferentes, tirando alguns princípios gerais, que são comuns a toda a sociedade, como o incesto, por exemplo. Então, a questão principal entre a ética e a moral é que a moral é aquele conjunto de regras estabelecidas socialmente e que, assim, todos os cidadãos cumprem essas regras moralmente, e a ética é tudo aquilo que eu não sou obrigado a fazer, mas eticamente é mais correto que eu faça. Evandro, na verdade, é como eu falei na aula passada. Você pode usar as duas palavras para significar a mesma coisa, entendeu? Isso que você falou pode ser aplicado tanto à ética como à moral, né? Essas regras que são eticamente aceitáveis na sociedade, olha a expressão que eu estou usando, né? Aquilo que todo mundo percebe que é eticamente aceitável ou não. Então, não tem, a diferença ela não é muito clara. O próprio Kant, na sua obra principal, ele fala a fundamentação na metafísica dos costumes. Ele usa a palavra costume, né? Outros autores vão usar a palavra moral e ética, mas com sentidos que se misturam aí. O que eu quero que você preste atenção apenas é no enfoque. Desculpa. É no enfoque, né? Há um enfoque que olha para as normas, para aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é considerado como obrigatório. Então, esse enfoque, eu vou trabalhar nesse curso como um enfoque moral, né? Quando eu focalizar naquilo que é obrigatório, que eu tenho que fazer, eu vou traduzir isso com uma linguagem da moral, né? Eu vou seguir um pouco a reflexão de um filósofo contemporâneo chamado Paul Ricoeur. Ele que faz essa diferenciação, né? Quando o enfoque está nas obrigações, naquilo que se impõe a mim, então eu vou falar de enfoque moral. Quando o enfoque tiver nos princípios, nos fundamentos, e olha só, é o fundamento do sujeito ou o fundamento de uma sociedade, né? Isso também pode partir, pode não ter nenhuma regra, né, social que me impeça de abraçar a minha mãe, né? Então, não tem nenhuma norma, nenhuma regra.
mas é eticamente aceitável que a gente abrace a nossa mãe, certo? Que dê carinho, cuide da nossa mãe. E percebe? Isso não é só meu, é também compartilhado por um conjunto de pessoas, por uma sociedade. É a ética dessa sociedade, né? Muito embora aquilo não se imponha a mim como obrigação, mas parte de uma fundamentação mais interna, mais íntima, a minha essência. Como eu trabalhar esse aspecto mais essencial, estou falando de ética. Quando eu trabalhar esse aspecto mais, é, mais deontológico, a palavra é essa, tá? De obrigação, então o enfoque é moral. Tudo bem? Certo. Então Então, o senhor vai usar esses dois enfoques, mas na verdade, tanto a moral quanto a ética, fundamentalmente, são a mesma coisa. sim, ética e moral fala sobre costumes. O Tá, que vai mudar é o enfoque. O enfoque está nas normas, nas regras, ou o enfoque está na fundamentação, na essência, na origem. tá Tá bom, bom? beleza. Por exemplo, uma norma pode ser, isso eu não falei ano passado, né? Mas uma norma pode ser moralmente aceita, mas eticamente horrível, né? Pensa, por exemplo, a escravidão, né? Pensa, por exemplo, a pena de morte. Em alguns lugares, a pena de morte é uma lei aceita socialmente, né? A sociedade americana, em alguns aspectos, em alguns países, em alguns estados, né? Ela aceita a pena de morte. É moralmente aceita. Mas alguns podem dizer que é eticamente inaceitável matar alguém, certo? Uhum. Então, eu vou fazer essa diferenciação aí, tá bom? Certo. Obrigado, senhor. Obrigado pela pergunta, eu agradeço. Vou voltar aqui a nossa tela. Desculpem. Gente, já deu aí quase 15 minutos, 13 minutos de aula. Muito bem. Vou voltar então, galera, a Platão. Beleza? E quando a gente fala de Platão, eu retomei na aula passada a alegoria da caverna, né? Esse tema, esse texto fundamental do pensamento de Platão, focalizando na ética. Moçada, é muito fácil, é muito simples, tá? Quando a gente fala de ética de Platão, o fundo da caverna representa uma ética ruim e o fora da caverna uma ética boa. E o que é o fundo da caverna, moçada? Para Platão, são as paixões. Para Platão, tudo aquilo que envolve o mundo sensível, que envolve o mundo dos sentimentos, paixão significa, em grego, né, pathos, e em latim passior. Paixão é eu ser dominado por um sentimento. Ou seja, quem está no controle não é minha razão, mas é meu corpo, minhas emoções, né? Então, quando eu estou nesse universo das paixões, eu estou mais longe daquilo que é bom, daquilo que é bom para mim. Estou afastado do meu ideal, né, daquilo que eu deveria estar fazendo. Então, para agir eticamente, eu tenho que abandonar esse mundo do mundo sensível, abandonar as paixões para pensar racionalmente. Ai, professor, como Platão é chato. Mas você sabe disso por experiência própria. Você sabe que quando você está nervoso, você fala coisas que você não gostaria de ter falado, né? Na hora da raiva, você fala coisas que você depois se arrepende. É isso, né? As paixões nos dominam. Na hora do medo, você faz coisas que você não gostaria de fazer. Se arrepende depois, certo? Na hora da empolgação, né? Na hora de... Alguém está entrando na sala, deixa eu só conferir aqui. Escutei uma chamada. Então, olha só. Na hora da empolgação, você faz coisas... Opa, deixa eu só selecionar aqui minha tela de novo. Na hora da empolgação, você faz coisas que não são legais, né? E toma decisões precipitadas. É isso que fala Platão. Abandonar as paixões para pensar racionalmente. O que é pensar racionalmente na alegoria da caverna? É sair da caverna. Quando eu saio da caverna, eu penso racionalmente. Só uma dúvida. Vocês enxergam só o meu slide ou enxergam também o meu vídeo? Enxerga o slide e tem uma telinha pequena com o seu vídeo, senhor. Ah, maravilha. Então é bom que eu gosto de falar com as mãos, né? Vocês já me conhecem. Uhum. Muito bem. Então, para encerrar esse tema do Platão, eu queria aqui
trazer para vocês essa teoria da tripartição da alma, também conhecida como a psicologia de Platão, né? Platão, então, ele considera que nós, seres humanos, quem deve governar é a razão, certo? Essa realidade inteligível em nós. Nosso corpo deve ser controlado, né, pela razão. Mas a nossa alma, né, a nossa consciência, Platão em grego usa a palavra psique, né? A nossa psique, ela também é subdividida. Eu tenho também 3 momentos na nossa alma que têm funções próprias. Então, ele vai falar da alma concupiscível, que é essa alma ligada aos desejos, né? Platão coloca, né, se você imaginar o corpo humano, ele vai colocar, onde que essa alma fica alojada no nosso corpo? Fica lá na região do ventre, da barriga, que representa exatamente isso, né? Os desejos, a vontade, né? As paixões de querer satisfazer necessidades primárias, né? Do corpo, né? E da imaginação, tudo aquilo que envolve desejos físicos, carnais, materiais, está ligada a essa alma concupiscível, certo? A nossa outra alma, nós temos uma outra alma, que Platão chama de alma irascível. Essa alma irascível, em comparação com o corpo humano, ela estaria localizada no peito, no tórax, né? Que é aquela alma responsável pela condução das minhas ações, das minhas decisões, da minha moral, ligada à coragem, à autoconservação. Então, aquela alma ligada às decisões que nós temos que tomar para viver, certo? Então, Platão fala que nós temos essas 2 almas, a dos desejos, a das decisões, certo? A alma irascível e concupiscível, a concupiscível e irascível. E uma terceira alma, que é a principal, que é a fundamental, como vocês já devem perceber, que é a chamada alma racional, né? Que seria aquela parte em nós, da nossa psique, que deve controlar o resto, né? Que deve controlar nossos desejos, que deve controlar nossas ações, certo? Então, essa alma, para Platão, é a que deve governar a nossa vida. Quando eu sou governado por essa alma, pela alma racional, então eu sou um sujeito eticamente bom, né? Platão então fala que essas 3 almas existem em nós, e umas podem ser mais proeminentes, né, mais importantes do que outras. Tem pessoas que estão ligadas à alma concupiscível, que pensam muito mais com a barriga, certo? Tem pessoas que estão ligadas à alma irascível, aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, por exemplo, aquelas pessoas muito decididas, que fazem as coisas com coragem, com decisão, até para defender a própria honra, né? Pensa num soldado, né, num guarda, a gente vai falar sobre isso depois. Então, e tem pessoas que são mais racionais, que são capazes de deixar os próprios desejos de lado, que são capazes de deixar, às vezes, a honra de lado, para agir tal que é o certo a se fazer nesse momento, certo? A pessoa me xingou, me ofendeu, me maltratou. A minha vontade, a alma concupiscível, é bater na pessoa. A minha alma irascível, assim, tá, eu vou então devolver na mesma moeda, certo? Eu vou vingar, né, esse desaforo. A alma racional fala, opa, peraí, não. Nenhuma dessas 2 coisas vai resolver a situação. Então eu vou passar por cima, vou perdoar, vou fazer não sei o que e tal. Então, percebeu? A alma irascível, ela pode conduzir a problemas, a concupiscível também. Só a alma racional é o que nos conduz a uma ação verdadeiramente ética, segundo Sócrates e Platão. Beleza? Por que Sócrates e Platão, gente? Lembrando, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito. Então, o que nós temos aí de Sócrates, a gente conhece por Platão. Combinado? Platão usa uma alegoria para falar dessa tripartição da alma. É a alegoria famosa, né? A alegoria do cocheiro. Algumas traduções falam a biga de Platão, né? Então imagina um cocheiro ou uma biga conduzida por 2 cavalos. De um lado eu tenho um cavalo rebelde, arredio, que só pensa em trotar, em fazer, sei lá, estripulia, quer comer mato o tempo todo, não? Uma vez eu andei com um cavalo que ele só queria, numa fazenda, todo matinho que ele encontrava no caminho ele queria comer, né?
estava com fome. Então, era difícil de conduzir aquele cavalo. Então, aquele cavalo rebelde. Esse cavalo é representado por Platão como a alma concupiscível, a alma ligada aos desejos. Do outro lado, eu tenho um cavalo obediente, que foi treinado, adestrado, domesticado. Não importa se eu vou meter ele numa situação de perigo. Se eu der o comando, ele vai executar. Um típico soldado, né? Um típico cavalo obediente. Esse o cavalo é representado pela alma irascível. É o cavalo que não pensa muito, mas executa ações. Ele cumpre as ações. E para quem já andou de cavalo também sabe que precisamos de cavalos assim para coordenar e ajudar o resto. Né? Nessa vez que eu andei nessa fazenda, o meu cavalo ele era todo desobediente, mas tinha um cavalo que ia à frente, guiando os demais. E o meu cavalo acabava seguindo esse. Era o cavalo do dono lá, né? Da coxia lá. Então, esse cavalo valente coordena o cavalo desobediente. Então, esse cavalo valente é a alma irascível em nós. Eu tenho o cocheiro. E o cocheiro representa, então, a alma racional. Né? Essa alma que coordena os dois cavalos, que guia os dois cavalos. Percebe? Não é ele que puxa a biga, não é ele que puxa a carruagem, mas ele que coordena. Então, é essa a função da alma racional. Tudo bem? E de Platão, moçada, a gente encerra aqui. Viu que a alegoria da caverna me permite compreender toda uma ética de Platão. É claro que tem muita coisa, mas aqui em linhas gerais, né? Abandono das paixões, certo? E essa alegoria da biga de Platão permite conhecer, então, essas categorias das nossas almas. Né? Então, você é guiado pela alma concupiscível? Você é guiado pela alma irascível ou pela alma racional? A reflexão sobre esse tipo de alma vai permitir saber quem você é na cidade, na sociedade. Tá bom? Moçada, eu terminaria por aqui a nossa aula de filosofia. Alguma dúvida? Alguma dúvida geral que vocês queiram tirar comigo aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? Então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação dessa aula.